Bom, antes da gente começar, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Que nós podemos tirar uns minutos da nossa manhã fria para dedicar ao cuidado da nossa alma, né? Ao nosso crescimento, ao nosso entendimento, fazer um pouquinho de reflexão. Que bom. Bom, como o Petuel já disse, o tema de hoje é Eu Não Merecia. Esse tema foi tirado do livro Renovando Atitudes, tá bom? Do autor Francisco de Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. Vamos lá. Para que nós possamos falar desse assunto, inevitavelmente nós temos que ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ir no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Bom, antes da gente começar a falar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Antes de eu conhecer a doutrina, eu ouvia, minha mãe falava das bem-aventuranças. E para mim, todas eram muito coerentes e fazia muito sentido, né? Porque lá, bem-aventurados quem são os misericordiosos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Isso para mim fazia todo sentido. Agora, bem-aventurados os aflitos, isso assim era uma coisa que não cabia naquela ocasião no meu entendimento. E aí quando a gente lia, que dizia assim, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E aí, quando eu li essas coisas, aí que eu ficava confusa. Eu falava, então, pera um pouquinho, a gente tem mesmo que sofrer para conseguir ser feliz, para ter a plenitude? Na minha cabeça, isso era muito complicado. E aqui, nesse mesmo capítulo, aqui no item 3, tem todas as questões que eu sempre me fiz e que criava mais dúvida ainda. Então, eu vou ler para vocês. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Aí você pensa, então assim, eu vou sofrer, mas lá na frente eu vou ter uma recompensa. Mas mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Aí quando eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu fui lendo isso daqui, eu falei, olha, parece que Kardec estava adivinhando o que eu estava pensando, né? Aí ele continua, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? E eu ficava, sim, é isso. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não nos explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Gente, aí quando eu li isso, eu falei, e aí? É isso aí, é exatamente isso que eu fico em dúvida, gente, como é isso? E aí, conforme você vai vivenciando, estudando a doutrina, essas coisas vão ficando mais assentadas para nós. Porque, veja, se nós acreditamos nessa doutrina que nós estudamos, que nós seguimos na lei da reencarnação, da causa e efeito, se nós acreditamos em Deus, num ser supremo que é justo, jamais nos cabe essa pergunta, esse tema da palestra, eu não mereço. Jamais nos cabe. Embora a gente sabe que mesmo acreditando na doutrina, mesmo acreditando na justiça de Deus, a gente vira e mexe, está aí questionando isso, não é não? Não, fulano é tão ruim, olha lá, e tem tudo. Tem carro, tem dinheiro, essa criatura merece.
Gente, se nós temos o mínimo desse conhecimento, não nos cabe esse questionamento. Por que que não nos cabe? Se nós confiamos na justiça de Deus, então tudo está certo. Porque se nós acreditamos nas vidas passadas, na reencarnação, então nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós estamos colhendo. Tudo que nós plantamos em outras vidas e muitas das coisas que nós já tivemos o prazer de plantar nessa mesma. Então, assim, tudo tem um sentido. Aí você pode me dizer assim, Ivonete, mas tudo bem. Se a gente pudesse pelo menos se lembrar, né? Seria mais fácil a gente entender, aceitar. Será? Quando Deus nos deu essa condição de quando a gente reencarna, não ter a possibilidade das lembranças de vida passada, Deus não está nos castigando. Ele está nos preservando. Será que lembrar realmente iria nos ajudar ou diminuir as aflições atuais? Será que se eu soubesse que aquele filho que eu não me dou bem, com a mãe que eu não consigo amar como a sociedade diz que a gente tem que amar, se eu soubesse que ela me matou ou que, sabe, que ela me fez algo terrível, que eles me fizeram algo terrível em outra encarnação, será que eu ia conseguir conviver com isso melhor? Dificilmente. Porque a gente mal dá conta das coisas que a gente fez nessa vida. A gente mal dá conta, às vezes a gente pisou na bola no momento da vida com alguém, a gente não dá conta de se perdoar. Imagina se a gente sabe do que a gente foi antes. Porque tem muita gente, inclusive, que vai buscar, que quer saber o que fez, o que foi, aí vai atrás daquelas coisas de vidas passadas, só por curiosidade. Mas todo mundo, quando vai buscar algo assim, vai achando, né? Ninguém vai achando, eu fui um cara cruel, no tempo da escravidão eu era o capataz que chibatava os escravos, ou eu era um general lá na Segunda Guerra. Ninguém imagina. A gente quando vai, a gente não, né? As pessoas, porque eu nunca fiz isso. Quando vão buscar esse tipo de coisa, já vão achando, será que na outra vida eu era uma princesa e eu não fui assim tão boa com os meus súditos? Mas muito sempre aliviando. A gente sempre acha que a gente foi, né? A coisa mais legal do mundo. Gente, Deus sabe o que faz. Louvado seja que a gente não tem lembrança mesmo. Porque a gente tem que dar conta das nossas vivências aqui. E se nós passamos por tantas dificuldades e aflições nessa vida e a gente sofre tanto, então imagina como é pesado. Imagina se a gente tem lembrança de tudo que a gente carregou, a gente não ia dar conta. Ao invés de melhorar e progredir, gente, aí a gente ia ter muito mais aflição e sofrimento. E tudo, gente, que nós passamos, podem acreditar nisso, tudo que nós passamos nessa vida, de dor, sofrimento, alegria, não importa. Tudo é pelo nosso mérito. Quando a gente fala em mérito, normalmente a gente pensa em coisa boa, né? Olha, fulano tem um mérito de... Não, mérito é tudo aquilo que nós recebemos em resposta a uma ação. Se foi uma ação boa, certamente nós vamos ter mérito de receber boas coisas. Se foi uma ação ruim, nessa vida ou em outra, certamente nós vamos receber situações para vivenciarmos coisas que talvez nos façam sofrer. Talvez porque o sofrimento também é uma escolha nossa. Você vai falar, não, Ivonete, eu não concordo com você. Você está sendo muito radical. Eu não sofro porque eu quero. Sim, você sofre porque quer. Porque quando nós chegamos num patamar de estar passando por uma situação que dói, é porque veio uma causa antes. O que é que nos levou a chegar ali? Quais foram as ações que nós fizemos ou não fizemos? Quais foram as ações, as palavras que eu falei ou não falei? Quais foram as reflexões que eu tive ou não tive que me fizeram levar a ter esse sofrimento hoje? Então, gente, tudo é mérito porque tudo vem de uma escolha, de uma ação nossa. Tudo. E nós temos, gente, que assumir a responsabilidade
pelo que nós somos. O espírito que nós somos hoje, a nossa condição hoje é um apanhado de vivência que nós tivemos. Aí você fala, Ivonete, realmente a gente não lembra de outras vidas. Eu acho que a gente devia lembrar, discordando de você. Alguns de vocês podem dizer. Aí eu digo para vocês, tá bom. Então vamos começar só por essa. Reflita nessa existência. O que é que você fez nessa existência ou não fez que você pode mudar daqui para frente? Veja, gente, esse capítulo fala muito disso. Nós não somos vítimas. Embora em muitos momentos, muitos de nós achamos que a gente, nossa, não, Ivonete, você não sabe o que eu passei nessa vida, o que eu estou passando. E a gente se põe naturalmente nesse papel de defesa de que nós somos vítimas. E aí a gente fala assim, não, tudo parece estar contra mim. Então a gente se coloca naquele papel de vítima de que, ai, a vida, ai, o outro, ai, o mundo. Lembra daquele personagem? Ó Deus, ó céus. A gente fala, ai, eu não sou assim não. Em muitos momentos nós somos, podem acreditar. Nós não podemos ser assim, mas em muitos momentos nós nos colocamos nessa situação de vítima quando nós estamos passando por um momento de dor. E nesse momento de vítima, sempre a questão está fora de nós. Nunca é sobre nós. De parar para analisar assim, por que eu estou passando por essa situação? O que é que eu fiz? Sempre a gente externa assim, poxa, olha por que eu estou passando. É a culpa do meu chefe, é a culpa da minha mãe, é a culpa do meu irmão, é a culpa do mundo, é a culpa do governo. Tudo é um reflexo da maneira como nós nos colocamos. A maneira como o outro me trata é a maneira como eu me coloco perante o outro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse assim, a minha mãe, ela manda em mim, ela acha que ela manda em mim, tudo ela fala que eu tenho que fazer, tudo. E ele falando só a mãe que fazia, mas e você? Qual é a sua postura diante dessa pessoa que você está falando, que manda em você, que aponta o dedo? É de recolhimento e aceitação? Se é de recolhimento e aceitação, então pera um pouquinho, alguma coisa está errada. O outro só age de acordo com o nosso comportamento diante dele. Se nós somos agressivos, certamente nós vamos esbarrar com pessoas que retribuam essa agressividade com agressividade. Se nós somos passivos, certamente nós vamos esbarrar com pessoas que vão querer conduzir os nossos caminhos. Então veja, gente, o problema nunca é o outro. Então nós temos que ser responsáveis por nós, pelas aflições que nós estamos vivendo, por todas as coisas que nos são colocadas. Nós somos responsáveis pelo momento que nós estamos vivendo agora. Não só individualmente, inclusive falando do planeta. Nós somos, cada um de nós. Você fala, ai, Ivonete, mas eu faço a minha parte. Sim, louvado seja. Mas quantas vezes nós deixamos de fazer? Então, assim, nós somos um todo. E cada um tem a sua importância. Né? A gente se apoia muito, quando a gente usa as desculpas, né, de que é o outro, é uma situação, é uma dor que eu vivi no passado, a gente se apoia muito nessas coisas porque a gente precisa ter uma justificativa para continuar tendo essa passividade. Gente do céu, dá muito trabalho a gente querer mudar. Gente, quando a gente fala assim, Ivonete, você é teimosa. Eu sei, eu preciso mudar, gente, mas dá um trabalho danado, sabe? Porque quando você menos vê, alguém está falando alguma coisa, você já está ali dizendo que não, dizendo que não. É muito trabalho, sabe por quê? Porque é uma vigília constante. A gente tem que estar se vigiando para que a gente possa agir de acordo com o que a gente imagina que seja a melhor ação. Então dá trabalho e cansa, viu, gente? Cansa, tira as energias da gente.
Mas nós viemos nesse mundo para quê? A gente veio aqui só para, né? Nós estamos aqui para viver. E viver é aprender, é entender, é refletir. Viver é caminhar, é persistir. Não é fácil, mas nós estamos tendo uma chance de estar aqui nessa vida mais uma vez. Quando nós passamos, gente, por um perrengue na vida, quando nós estamos lá no momento de sofrimento, a pergunta que nós temos que fazer a Deus, porque Deus é o nosso suporte. Então vamos lá voltar no começo. Se eu acredito que Deus é justo, então nós temos que perguntar a Deus: Deus, para que eu estou passando tudo isso? Qual é o propósito? O que é que eu tenho que entender? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que melhorar? Então, quando você passa um momento de dificuldade, quando nós passamos alguma coisa difícil na vida, a gente pergunta para Deus para quê? Porque quando nós perguntamos para quê, você está dizendo o seguinte: para que é isso? Existe uma finalidade, e essa finalidade, para chegar nela, depende de você. Quando você pergunta para Deus: Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não mereço. Você está jogando a responsabilidade da resposta e já se colocando no papel de vítima, você está jogando a responsabilidade para Deus. Deus, por causa de que eu estou sofrendo desse jeito? Eu que sou uma pessoa mó legal? Aí você está jogando a responsabilidade para Deus. E a responsabilidade das nossas ações não é de Deus. Se Ele amorosamente nos deu livre-arbítrio, é exatamente para que nós possamos assumir a responsabilidade da nossa vivência através das nossas escolhas. Então não é por quê, é para quê. Qual o objetivo de? E aí você vai buscar as respostas, sabendo que alcançar aquele objetivo depende única e exclusivamente de você. Aqui no livro tem uma parte que fala assim, eu até escrevi, cadê o livro? Está aqui. Que diz assim, ó: nós temos que assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos, emoções, um passo decisivo em direção e isso é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Ou seja, nós temos que nos apropriar de nós. Nós temos, gente, que nos conhecer o suficiente para admitir as nossas fragilidades, para admitir as nossas mazelas, os nossos defeitos, mas também para reconhecer as nossas grandezas. Porque senão parece que a gente é uma titica, né? Ai, meu Deus, eu só tenho defeito. Não! Nós temos um monte, né, gente? Não vou negar. Mas nós também temos tantas coisas preciosas dentro de nós. E nos conhecermos é saber isso. Saber que nós temos as nossas imperfeições, e que isso, mesmo que você não saiba, os outros vão te contar, né? Fique tranquilo. As pessoas vão te lembrar das suas imperfeições. Mas nós temos que reconhecer as nossas grandezas. E é nelas que a gente vai buscar o apoio para modificar as nossas fragilidades. Então, assim, se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito teimosa, não gosto de ouvir, mas espera um pouquinho, eu sou teimosa porque, assim, eu sou uma pessoa persistente. Opa, então espera um pouquinho, separa isso. Usa a sua persistência para o teu bem, para o bem do outro, para o bem do mundo. Então, veja, vamos segurar nas nossas grandezas e para isso você tem que se reconhecer. Não é ser metido não, sabe? Ah, Ivonete, realmente eu tenho um monte de qualidade. Isso não é ser metido. Metido é quando você faz questão, né? De falar, olha, gente, eu tenho defeito, mas eu sou isso, sou aquilo, lá. Também não é para se achar assim, sabe? Como se diz, a última bolacha do pacote, não. Nós temos que reconhecer nossas fragilidades e as nossas grandezas, mas não é para o outro, é para nós. Porque a gente tudo reflete, pode ficar tranquilo.
Porque quando você está do lado de alguém que tem um coração bom, de alguém alegre, de alguém que gosta de ajudar, aquela pessoa precisa dizer isso? Não, ela passa e a gente sente. E o contrário é verdadeiro, né? Quando a gente está do lado de alguém de mau humor, alguém pessimista. Então, a gente não precisa contar para ninguém as nossas mazelas e as nossas grandezas. Basta a gente se apropriar delas e seguir no mundo. As pessoas vão entender, vão sentir e vão captar essa mensagem. Ainda aqui no livro tem um trecho que eu queria muito falar com vocês. Diz assim, ó. Gente, depois vocês leiam esse livro. O que é legal dele é que ele tem capítulos bem curtinhos, mas ele fala de uma maneira bem clara e objetiva, bem direta. Não é, por exemplo, alguns livros são mais difíceis, tem um linguajar mais difícil. Esse não tem nem desculpa de falar, não estou entendendo não. Entende sim, ó, vou ler para vocês verem como a gente entende. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir-se de determinada maneira sem a nossa permissão. Gente, algumas vezes eu já falei isso. Quando nós nos magoamos com alguém, quando nós nos entristecemos com a ação do outro, a culpa não é do outro. A culpa é nossa de colocar no outro uma expectativa de uma ação que você quisesse que ele tivesse, que você queria que ele tivesse. Então veja, puxa vida, a minha companheira me magoou tanto, gente, sabe? Sabe o que ela fez? Eu nunca esperava isso dela. A culpa é dela? A culpa é sua. Quem mandou tu esperar isso dela? Quando nós colocamos uma expectativa no outro, nós estamos querendo dizer para o outro que ele não pode errar. Muito menos errar me vendo como foco. Ô criatura, nós não estamos falando que nós precisamos nos apropriar das nossas fragilidades, das nossas grandezas. Isso serve para o outro também. Então, preste atenção, gente, quando nós nos magoamos com o outro, preste atenção, você abriu uma janela de exigência que não cabe ao outro. Cabe a você ter tolerância, entendimento com a condição do outro. Se ele fez e você não gostou daquilo, não é para guardar, se magoar, é a condição do outro. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. Então veja, por isso que no momento de conflito a gente tem que respirar, inspirar, expirar, contar até 1000. Se você é aquele brabo, conta até 2000. Se não for suficiente, conta até 10.000. Certamente você vai se perder nas contas, aí vai passar. Por quê? Veja, gente, nós temos sentimentos que muitas vezes durante a nossa vida até agora nunca foi despertado em nós. Mas nós vamos esbarrar pessoas e situações que talvez despertem em nós sentimentos que nós nunca tivemos e nós já vamos na reação imediata. Então, calma. A nossa reação depende de nós. A ação do outro, não. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sentimentadas pela força de nossas crenças interiores, mensagens gravadas em nossa alma. Então, se nós acreditamos na reencarnação, em vidas passadas, então é claro que eu, Ivonete, não sou a Ivonete só desses 54 anos de vida que eu tenho aqui. Eu sou a Ivonete, uma alma que carrega histórias, sentimentos, que carrega vivências, dores e alegrias, amizades e inimizades, durante todo o meu progresso, lá desde o reino mineral até chegar aqui no reino hominal.
Então eu carrego em mim uma bagagem que faz com que em muitos momentos eu tenha reações que hoje eu não reconheço nessa minha vivência, mas que está lá na tua alma. Então, se por exemplo, numa determinada situação em que você se acha ponderado, mas você foi ríspido e grosso, você fala, puxa, mas eu não sou assim. Mas está lá no teu registro. Então, cabe a você entender que você não está isento de ter reações que hoje não lhe condiz. Gente, tá tudo ali. O que a gente não pode é fazer ser recorrente ações que a gente sabe que não é legal. Sabe aquela coisa, eu não sou uma pessoa de mentir, mas eu tive que mentir um bocadinho hoje, gente, foi necessário? Aí você fala, não, mas não é legal. Aí chega uma outra circunstância, você fala, eu não sou de mentir, mas eu tive que mentir mais um bocadinho hoje. Não, pera um pouquinho, gente. Aí nós estamos como se diz, regando uma condição nossa, que é nossa, porque está gravada em nossa alma, para que ela, ao invés dela ir diminuindo, nós estamos regando para que ela floresça também nessa existência. Jesus, Maria José, nós estamos aqui para melhorar, para progredir. Incentivar dentro de nós sentimentos, os melhores que nós possamos ter. Gente, eu sei que quando eu falo, parece tudo muito lindo, né? Quando a gente ouve aqui alguém falando, a gente, nossa, parece tão fácil. Aí a gente pisa o pezinho ali atrás, pisa numa pedra, já chuta, né? E o que essa pedra está fazendo aqui no meio do meu caminho? Eu sei que não é tão fácil. Mas por que a gente vem aqui no domingo? Por que a gente tem todas as literaturas? Por que a gente tem o Evangelho? Por que a gente tem a Bíblia? Por que tem o Alcorão? Porque nós precisamos disso para nos fortalecer, nos dar um caminho, nos dar um norte. Senão, gente, a gente estava perdido. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam sempre vítimas do destino. Eu falei, gente, esse Hamed aqui é danado, né? Olha, deu uma na gente assim. Posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis. Quando eu li esse pedaço assim, eu falei, Hamed, não precisava também pegar desse jeito, né? Pegou pesado, não é bem assim. Mas é bem assim, né? Que depois eu fiquei pensando, quando a gente tem os nossos filhos pequenos, que a gente tem que dar uma bronca, a gente vai dar uma bronca assim, menino, não faça isso não. Ele vai lá pôr o dedo na tomada, você vai falar para ele assim, põe o dedo na tomada não, meu amor, senão você vai levar um choque, vai se incomodar, não vai se... A gente fala, menino, você não tá vendo que se você pôr o dedo aí você vai se machucar, A gente tem que ser firme. E Hamed não foi firme, né? Nós somos mimados, sim. Sabe? Nós temos tanto amor e nós não damos valor a isso. Nós, gente, eu sempre falo isso, nós sempre recebemos tanto nessa vida. Nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Primeiro ponto, nós estamos vivos. Só por isso nós estamos nessa terra. A fila, gente, para reencarnar tá assim, ó. A gente não tem nem noção. Então você imagina, se a gente achava que a fila para tomar a vacina com a Covid, quando saiu a primeira era grande, você imagina a fila de reencarnados, de desencarnados que querem vir. E nós estamos aqui. Então esse já é o motivo para agradecer. E se nós estamos aqui passando por perrengues, meu filho, é porque você teve uma chance muito grande. O perrengue está aí. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com essa grande chance que Deus te deu? De progredir, de melhorar, de mudar aquilo que não foi legal lá nas outras. Eu estou me afundando mais para ter que de novo, ter que voltar, lá. Nós vamos ter que voltar. Muitas vezes. E eu espero voltar ainda nessa terra, porque já pensou se a gente não tomar jeito e quando a terra estiver num processo de regeneração, a gente não caiba mais nesse planeta? E aí a gente tem que voltar, como dizem lá, a gente tem que ir para um planeta inferior ao nosso? Que esteja talvez começando como o nosso começou há bilhões de anos atrás? Quero isso não, gente. Eu quero fazer o máximo que eu puder para melhorar,
Para quando a Terra estiver chegando num momento de regeneração, onde os conceitos morais vão ser mais latentes, eu quero estar aqui, bem bonitinha. Mas só que para isso eu tenho que fazer minha parte nessa. E depois na outra, e na outra. Né? A gente não pode ficar, gente, só reclamando da vida, não. A vida é nossa. Então, quando a gente reclama da vida, nós estamos reclamando de nós. Então, assim, é duro saber... Eu entendo, gente, que diante das nossas fragilidades, diante do mundo que nós estamos vivendo, a gente passa por situações que não é fácil sair. Não é fácil mudar. Ainda mais contando com a Terra passando por tudo que está passando nesse momento. Conflitos políticos, guerras, vírus, doenças. Você fala, como diria a minha avó, meu Deus, o mundo está acabando. As nossas avós não falavam isso quando começava a acontecer uma tragédia. O mundo também está acabando, está chegando o fim do mundo. Não, não está chegando o fim do mundo. Mas nós, espíritos que fomos escolhidos para estar aqui nesse momento da Terra, nós precisamos entender. Fonete, mas por causa de quê? Eu vou ter que estar nos livros de histórias daqui a 30 anos. Porque daqui a 30 anos, deixa eu fazer a sucessência, eu, se louvado seja esteja aqui, quando meus netos falam, nossa, avó, está escrito aqui que lá em 2020 o mundo passou por uma pandemia. Isso é verdade? É, meu filho, eu participei disso. Se nós estamos aqui hoje para participar de tudo isso que está acontecendo, existe um propósito até para o nosso crescimento espiritual. Para cada um de nós. Existe um aprendizado específico para mim. Por que é que eu estou na Terra nesse momento? Por que é que eu reencarnei há 50 e poucos anos atrás para vivenciar esse momento de agora? Por que é que, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tive Covid e estou aqui? E se tive, estou aqui. Por que é que eu sobrevivi, apesar da depressão, apesar da ansiedade que tantos têm? Por que é que eu ainda estou aqui? Então, gente, essas respostas é um aprendizado individual para cada um de nós. E nós temos, gente, que fazer o melhor nesse processo de aprendizado. E eu sempre uso esse exemplo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai aprender? É que nem a criança que vai para a escola. A criança... Existem lá dois tipos de estudantes, né? Aquele que vai para a escola, que sabe que a escola é um caminho, que tem que aprender. Aí ele tem lá um monte de matérias, eles adoram, né? Educação artística. Quem não gosta de educação artística, gente? Me fala, eu não conheço uma criança que não gosta. Educação física, alguns não gostam. Mas aí, matemática, biologia, tem gente que odeia biologia, entendeu? Aí tem aquelas matérias, porque a nossa querida é professora de biologia. Então tem aquelas matérias que o aluno não gosta de jeito nenhum. E mais do que não gostar, o que já ajuda, ele não consegue entender, porque se já não gosta, a possibilidade de entender é menor. Mas ele sabe que ele precisa aprender o mínimo necessário para tirar uma boa nota e seguir o seu caminho. E aí ele também sabe... Ai, meu Deus, eu vou ter... Hoje a primeira aula é biologia, eu não aguento biologia, não consigo entender mitocôndrias, núcleo, não entendo essas coisas não. Mas daqui a pouco é hora do recreio, é hora do intervalo, eu vou poder estar com os meus amigos, brincar, conversar. Vamos fazendo esse paralelo com a nossa vida, né? E aí, esse aluno, ele estuda a tal da biologia e tira a média. 6, é 6 a média? Olha, já melhorou o mundo ainda. Mas depende da escola, porque na minha escola é menção, então a média ela é R. Seria 5. Mas seria 5. Então, gente, esse aluno que reclama de biologia e matemática, meu filho, você não sabe o que eu passei na minha época. É 5 a média. Então ele vai lá, faz um esforço e decora os que as mitocôndrias, tira 5. Aí eles falam que 5 passa. Aí, 5 passa. Aí, gente, 5 passa. E aí, ele vai, faz um esforço e ele passa de ano. Porque nas outras que ele tinha mais facilidade, ele foi bem. Naquela que ele tinha mais dificuldade, ele teve que fazer um esforço extra.
Mesmo sem gostar, mesmo sem entender, ele teve que se dedicar àquilo que não era o que ele mais gostava nessa vida. E ele passou. E tem aquele segundo aluno que vai para a escola, que sabe que a escola é o caminho, né? Que sabe que ele tem que estudar, mas... E aí ele também não gosta de biologia. Eu vou falar de biologia porque você hoje está aqui na minha frente e se lascou. Bom, e aí ele também não gosta de biologia. Mas aí ele não gosta mesmo, sabe? Ele lê lá mito. Ai, gente, pelo amor de Deus, quem inventou isso? Não gosta da professora. Aí é óbvio que se ele não gosta de biologia porque é difícil, ele não entende, ele vai transferir isso para a coitadinha da Valéria, que é a professora. E aí ele já não gosta, ele já está na aula, ele atrapalha, ele não quer nem saber. Aí a professora chama a atenção dele, não quer nem saber. Ele só quer saber de contar as horas para o intervalo. Ele quer se divertir. E aí, o que acontece? Nas outras ele vai mais ou menos, mas biologia ele tirou, fechou o fim do ano com 4. Se lascou. Porque a gente disse que a média já diminuiu, é 5. Aí o que acontece? Repete de ano. Aí ele repete de ano, aí vai contar para os pais, olha pai, sabe, coitado de mim, aquela professora pegava no meu pé, aquela matéria é muito difícil e muito chata, a escola é muito ruim, lá. Entende? Então qual é o aprendiz e o aluno que a gente quer ser? Aquilo que a gente faz bem nós vamos fazer, aquilo que nos é difícil a gente vai fazer o mínimo necessário para tentar superar, ou nós vamos abrir mão? Que quero nem saber. Eu volto na próxima encarnação. Cuidado, talvez você não volte. Não nessa terra. Então, gente, é sobre isso. É sobre a gente se conhecer. É sobre você saber o que é que eu estou fazendo nessa vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu passo é consequência das minhas ações. Portanto, eu mereço. Eu mereço tudo que eu sou, eu mereço tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, eu mereço. E aquele que você acha que tem, que não deveria merecer, ele merece. Como ele está conduzindo aquilo que ele recebeu, que para você pode ser uma coisa legal, isso cabe a ele. Porque o fato de alguém ser rico, ter coisas materiais, ter um grande poder, possuir um grande cargo, isso não quer dizer um merecimento do bem. O cara tem tudo isso e é um cara ruim. Isso é o merecimento de ações passadas e que veio agora com uma condição dele ter aquilo para se transformar. Se ele não está fazendo bom uso disso, não nos cabe apontar o dedo. Basta apontar o dedo para nós mesmos e ver o que nós podemos melhorar dentro da nossa condição, tá? Então, quando muitas vezes eu não gosto de falar de política, mas quando muitas vezes eu olho para o nosso presidente, assim, aquilo me dá uma certa agonia e eu fico pensando, aí quando eu estava inclusive fazendo essa palestra, eu pensei nisso, né? Qual será que foi a responsabilidade que essa criatura, como todas as outras que estão no governo do nosso país, tiveram, quando lá no plano espiritual disseram, eu vou seguir uma carreira política, eu quero ter uma responsabilidade de governar uma cidade, um bairro, um país, porque eu vou fazer o meu melhor. E aí, quando chega para cumprir a sua responsabilidade, se deixa levar pelas coisas do mundão. E trazendo para dentro de nós também fazemos isso, né? Quando nós deixamos certas coisas ou deixamos de fazer e agir no melhor porque a gente se deixa levar pelas coisas do mundão por conta das nossas fragilidades mesmo, como criaturas de Deus, como espírito que estamos aqui para viver e aprender. Então é isso, gente. É muito isso que eu queria dizer para vocês. Hoje eu nem trouxe uma musiquinha, vocês se livraram dessa. Poderia até cantar, vivendo e aprendendo a jogar. Podia fechar, né? Tinha que fazer uma canção. Mas, gente, é isso. Nós estamos aqui para aprender, para viver e para se melhorar. Nós não somos vítimas. Nós somos privilegiados de estarmos aqui. Então, vamos ver o que é que nós podemos fazer por nós. Ninguém tem culpa. Nós
vamos segurar a nossa vida e dizer, eu sou responsável. Vamos reconhecer, se nós falhamos, eu sou responsável por tudo que eu fiz. Das pessoas que chegaram até mim porque gostam de mim, pelas pessoas que se foram porque eu falhei em algum momento em uma atitude que atingiu alguém, eu sou responsável. Mas daqui para frente eu vou fazer o meu melhor. É fácil? Não. Mas isso é viver, não é? Então, meus queridos, é isso. Vamos refletir um pouco sobre isso. Sugiro muito que vocês leiam o Renovando Atitudes e leiam também esse capítulo do Evangelho, tá bom? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala também da resignação, de entender se a gente sofre, de entender de uma forma mais resignada o porquê, se tratando de coisas que às vezes a gente acha que não depende de nós, como uma doença, uma anomalia. Tá bom? Então leiam, é muito conhecimento. Então, toda vez que a gente fala sobre um capítulo do Evangelho, a gente tem que falar por item, porque é muita lição para refletir. Tá bom, meus queridos? Então, assim, que Jesus esteja sempre conosco, que Ele está, mas que nós possamos senti-lo e trazer para dentro de nós, para que a gente possa seguir no caminho do bem sempre. Queridos irmãos, vamos aproveitar estes minutos e se voltar para dentro de nós. Vamos nos sentar de forma confortável na cadeira, os pés apoiados ao chão. Vamos soltar os nossos ombros. Vamos livrá-los dos pesos que vamos colocando, que tantos às vezes nem nos pertencem. Vamos sentir a nossa respiração, nosso coração que pulsa e trabalha incessantemente para nos manter aqui nessa vida. Ele está ali e nós nem nos damos conta de que o nosso corpo trabalha incessantemente para nos dar um bem-estar, para nos dar vida. E vamos neste momento apenas trazer para o nosso coração gratidão. Gratidão pelo que somos, pelo que temos, por todas as coisas materiais que conquistamos no decorrer de nossa existência. Gratidão pelo meu trabalho. Se não estou trabalhando, gratidão por aquele trabalho que está por vir. Gratidão, Senhor, por este corpo físico, do jeito que ele é. Gratidão, Senhor, pela família onde nascemos, pelos pais que nos deram a chance de viver, pelos irmãos, pelos avós, bisavós, por todos os nossos antepassados. Gratidão, Senhor, pela família que criei, pelos filhos que eu tenha gerados de nós, ou aqueles que fui acolhendo no decorrer da vida. Gratidão, Senhor, pelos amigos que conquistei, aqueles que passaram pela minha existência e que há muito já não vejo, aqueles que encontro todos os dias, aqueles que estão no meu coração, que já se foram dessa vida. Agradecer, Senhor, por tudo que já passei. Agradecer, Senhor, até pelas dores que já senti e que talvez esteja sentindo agora. Porque sei que é necessária para o meu autoconhecimento e para o meu crescimento. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui, vivos, nesta cidade, neste país. Agradecer por estar neste planeta, por todas as belezas
que a Mãe Natureza nos dá e que nós muitas vezes nem admiramos, nem percebemos. Agradecer pelo reino mineral, vegetal, pelo reino animal. Agradecer, Senhor, pelos mares e oceanos, pelos rios. Agradecer por todas as forças da natureza, as forças da terra, do ar, da água, do fogo. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos diárias de acordar, despertar para mais um dia de luta, de aprendizado, de crescimento. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, que nós possamos nos responsabilizar por nós mesmos, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, e que nós possamos seguir, olhar em frente e perceber, Senhor, que nunca estamos sós. Que o Senhor, na sua bondade infinita, que os nossos mentores que nos amparem e nos intuem, que os nossos anjos guardiães estejam realmente sempre conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos envolvendo em coragem, fé, persistência, alegria e ânimo. Querido Mestre Jesus, esteja sempre conosco, nos ampara, hoje e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus.